Mas quero também, senhor presidente, tratar de um assunto aqui que não é só um direito, mas uma obrigação nossa de acompanhar as contas. E aqui, como deputado do Distrito Federal, eu tenho obrigação de acompanhar as contas do Distrito Federal. Quero dizer a Vossa Excelência, e por um acaso, no jornal de hoje, traz uma matéria sobre gastos públicos, nem tão claro assim. O secretário de Transparência, e aqui tem uma matéria onde realmente a sociedade, de um modo geral, não tem conseguido informações, não só da Câmara, como também do governo. Mas eu quero dizer que no dia 19 de maio de 2011, eu fiz um requerimento ao secretário de Fazenda e, especificamente, para o subsecretário de Informática da Secretaria de Fazenda, a solicitação para disponibilizar no nosso gabinete o programa do SIGO, para que a gente possa acompanhar a execução orçamentária e os planos e os projetos de governo. E, infelizmente, a resposta que obtive agora, recentemente, é de que o processo está em licitação e que, portanto, o GDF não tem o programa da Metaframe, que permite realmente o controle, o acesso remoto a usuários externos. Então, a própria fiscalização da Fazenda está tendo problema de fiscalizar, porque não tem acesso ao SIGO externamente. E nós aqui muito menos. E da mesma forma que eu quero criticar e cobrar do GDF essa ação, porque o GDF jamais poderia desestruturar, demitir, foram quase 350 pessoas que foram demitidas de um convênio que existia, mas de qualquer forma não poderia dispensar essas pessoas sem antes estar estruturado para oferecer para a sociedade aquele discurso que é pregado todos os dias da transparência. Então é muito fácil falar da transparência para os outros. Eu quero ver o governo do GDF transparente. E para isso nós estamos reforçando esse pedido para que possamos ter acesso a um sistema de acompanhamento orçamentário e financeiro. Mas o assunto, senhor presidente, que trago também no terceiro item da minha pauta, é um assunto delicado, mas que para nós também não pode passar da forma como está acontecendo. O artigo 50 da Constituição Federal, no seu parágrafo 2º, diz assim: a Câmara dos Deputados ou qualquer de suas comissões poderão convocar ministros de Estados ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem pessoalmente informações sobre o assunto previamente determinado, importando em crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada. Parágrafo 2º. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado poderão encaminhar pedidos escritos de informação a ministro de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput desse artigo, importando também em crime de responsabilidade a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. Bem, isso é o artigo da Constituição, viu, deputado Renan? Já falei aqui sobre o nosso jogo, que Vossa Excelência atua muito bem, mas tanto o artigo da Constituição como o regimento dessa Casa, que trata também dessa matéria, o artigo 98, por exemplo, do regimento, no parágrafo 5º, diz assim, e coloquei no requerimento isso: as solicitações por deputado, quando forem de sigilo, serão lidas pelo presidente da Câmara. Cumpridas essas formalidades, serão fechados o invólucro lacrado, etiquetado, datado e rubricado pelos dois secretários e assim arquivados. Ou seja, se o teor da consulta for sigiloso, o presidente da Câmara recebe a informação, chama o deputado e lê, juntamente com o secretário, as informações sigilosas, mas jamais negando qualquer informação. Eu solicitei, senhor presidente, ao Ministério do Esporte, ao Ministério da Justiça, e tive a aprovação dos dois requerimentos
pela mesa diretora no dia 26 de maio de 2011, a deputada Rose de Freitas, vice-presidente dessa casa, mandou para o meu gabinete a aprovação dos 2 requerimentos, dos quais solicitei informações, tanto para o Ministério do Esporte, com relação aos dados de vários convênios efetuados pelo programa Segundo Tempo. Senhor presidente, no jornal de sábado, coincidentemente, no jornal de sábado está aqui: Ministério Público Federal cobra devolução de recursos. O Ministério Público do Distrito Federal ajuizou uma ação, cobrando 2,5 milhões em função do programa Segundo Tempo, que foi destinado a uma instituição apenas, o Instituto Novo Horizonte, que foi objeto de Veja, de Época, de várias revistas, e que também foi motivo de denúncia durante a campanha. Esse processo estava sendo conduzido pela Polícia do Distrito Federal, testemunhas foram despachadas para outros estados, para que não desaparecessem do mapa, e depois a Polícia Federal puxou essa apuração para a Polícia Federal, Ministério da Justiça. E a resposta, senhor presidente, do ministro da Justiça, que por acaso foi deputado dessa casa, conhece o regimento, conhece a Constituição, e o ministro então responde dizendo simplesmente que o processo está em andamento normal, obedecendo a ordem, e que qualquer informação poderia atrapalhar as investigações. Então solicitei ao presidente dessa casa, novamente fiz um requerimento, indicando o artigo 50, o 116, o 115, o 98 do regimento, para que o ministro da Justiça forneça as informações, e se realmente essas informações forem sigilosas, que atenda de acordo com o artigo 98 do regimento, chamando o deputado e colocando essas informações claras, porque nós precisamos de informações. E ontem, por um acaso, também, porque o jornal foi de sábado, eu estava em São Luís, com o deputado Renan, jogando lá, um jogo maravilhoso, resolvi também já antecipar o pronunciamento de hoje e fui procurar sobre essa instituição que está no jornal. E deparei que tem outros, e vou fazer o requerimento agora, do Ministério da Ciência e Tecnologia, 800 milhões, 1,5 milhões, e que o convênio de 2006 está inadimplente, nem prestação de conta fizeram. Então, nós precisamos, essa sociedade brasiliense, os eleitores do Distrito Federal precisam tomar conhecimento real deste processo que está tramitando no Ministério da Justiça, da mesma forma que ainda não recebi, o Ministério da Justiça pelo menos respondeu dessa forma. O Ministério do Esporte sequer respondeu, e que já fazem alguns meses, que foi no dia 26 de maio, quando foi deferido por essa mesa diretora. Então eu espero e vou novamente cobrar do presidente para que o Ministério dos Esportes também esclareça outros convênios, centenas de convênios que foram assinados. E um deles, inclusive, e já disse nessa casa aqui, porque no requerimento também apontei, que curiosamente foi aprovado na Câmara Legislativa do Distrito Federal um projeto de lei colocando uma entidade do DF chamado Catavento, de Sobradinho, colocando um projeto como urgência, foi aprovado, o governador vetou, depois derrubaram o veto, colocando essa instituição Catavento como utilidade pública. E, para minha surpresa, depois, essa instituição é de propriedade do secretário de Governo do Distrito Federal. Então, solicitei também essas informações ao Ministério do Esporte, porque são vários convênios. Eu relacionei, no mínimo, uns 15 convênios que foram concedidos, e pela informação que tenho, muito combinado, ou praticamente os mesmos, é que controlam essas ONGs
em todo o país. Deputado Zalcir, Excelência me concede uma parte? Pois não, deputado Renan. Eu queria informar a Vossa Excelência e a Câmara dos Deputados, a este plenário e aos telespectadores da TV Câmara e da Rádio Câmara, que sou relator de uma proposta de fiscalização e controle do programa Segundo Tempo. Portanto, queria me colocar à disposição de Vossa Excelência para ajudar, intermediar junto ao Ministério do Esporte esse contato. Inclusive, no meu relatório, eu tenho interesse de sugerir mudanças, alterações no programa, mas eu gostaria de dizer que o programa Segundo Tempo, que em outras épocas e que no início foi firmado com algumas organizações não governamentais, hoje, mais de 85%, presidente Amaury, da aplicação e da destinação dos recursos são a prefeituras ou a governo dos estados. Portanto, parabenizo Vossa Excelência pela fiscalização, pela acuidade que tem tratado o seu mandato de deputado federal pelo Distrito Federal, e digo que gostaria de contribuir para que juntos nós possamos prestar um serviço ao nosso país. Parabéns pelo pronunciamento de hoje. Muito obrigado, deputado Renan, e quero, de fato, contar com a colaboração não só de Vossa Excelência, de toda a comissão, porque é um dos projetos, um dos melhores projetos da sua concepção que conheço. Se hoje nós temos essas crianças na rua com droga, é porque não tem realmente programas como o Segundo Tempo na área de esporte, na área de cultura que está faltando nesse país. Então nós não podemos, e aqui, deputado Renan, nessa reportagem que o Ministério Público de ontem, diz aqui, ó, essa entidade recebeu 2,5 milhões com uma perspectiva de atender 6.000 alunos, atendeu apenas 800. Mas as notas fiscais falsificadas, essas foram prestadas como se tivesse atendido até mais. Então, nós não podemos aceitar a entidade fantasmas recebendo recurso da União. E agora me preocupa muito, senhor presidente, porque isso aqui é apenas alguns itens. Recentemente, e eu não sei onde é que nós vamos chegar, infelizmente Brasília não merece isso, mas está aqui o episódio da M Brasil, uma entidade falida. Os sócios é um motoqueiro da Bahia, Salvador, e um sargento do Corpo de Bombeiros, sócios da M Brasil, que não foi localizado o endereço, porque o endereço que foi localizado não existe nenhuma instituição, e que fez doação para o governo. E que depois descobriram uma ligação de uma instituição que conseguiu captar mais de 67 milhões vendendo títulos aí para essas fundações, inclusive TerraCap, SEB, que está quebrada aqui no Distrito Federal e tal. Depois vem a Anvisa, 2 escândalos na Anvisa. Um do aluguel, da compra do imóvel. O segundo, está aí as denúncias, o ex-funcionário de um deputado aqui dessa casa, que depois foi trabalhar na Anvisa, é o lobista, e que acusa o nosso governador Agnello a autorizar essa empresa, e logo que saiu, foi desautorizado, porque não poderia ter autorizado. E aqui ele disse que levava dinheiro para o governador. Então nós estamos convocando esse senhor com essa instituição para ver de fato o que está acontecendo, o tal de Daniel e Cláudio, que são funcionários da União Química, da Anvisa, e dizendo inclusive claramente de que quando tinha fiscalização na empresa, o nosso governador ligava para a empresa, os fiscais estão chegando, e aí eles guardavam tudo que não podia mostrar. E aí, para surpresa, não, mais um episódio, os bens do nosso governador estão bloqueados. Como é que o governador que tem bens bloqueados vai poder cuidar do patrimônio dessa comunidade nossa? Por que estão bloqueados? Por causa do Pan-Americano. Ele foi ministro dos esportes. E o tribunal já bloqueou os bens exatamente porque existia e foi provada as irregularidades do Pan-Americano. Espero que na Copa não aconteça a mesma coisa. Está aí o estádio, vão gastar 1 bilhão nesse estado do Distrito Federal. Está dizendo que é 500, já passou para 700 e vai chegar a 1 bilhão. Então, nós precisamos de esclarecimentos. Precisamos saber para onde é que está indo esse recurso. E por isso é que eu não tenho acesso a nada de informação do GDF. E vou cobrar isso, porque Brasília não merece o que está acontecendo. Nós não podemos continuar nas páginas policiais. Nós temos que ir para a página política, com programas, e não acabar com todos os programas como estão acontecendo.